mundo entendia a vitória da Segunda Guerra Mundial ao longo das décadas, né? Então, assim, na década de 50, o mundo entendia muito mais a Rússia, a União Soviética, sendo o grande vencedor dessa Segunda Guerra Mundial. E isso vai diminuindo até agora, nos anos atuais. Se perguntar para alguém quem foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, 90% da população vai falar que foram os Estados Unidos, e junto com a Inglaterra, sabe? Então, assim, até como isso foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, não existe nenhuma representatividade no Congresso, em nada, para ter direitos civis em relação a homossexuais, liberdade de gênero. Então nem existe outros gêneros a não ser, não tem transgênero, não tem travesti, não tem nenhuma. Esse é um assunto literalmente proibido e reprimido dentro dessa nova Rússia ainda, que está se entrando se atualizando, se modernizando no mundo. Então, no momento em que isso passou a ter cada vez mais oposição e defesa de direitos legítimos de questões ainda sensíveis ao governo e à sociedade russa como um todo, ele conseguiu unir toda a Rússia num dia de celebração em que não existe protesto nenhum, é só celebração. Primeira vez também para gravar, na época eu Não Conta Lá em Casa, depois fui 2 vezes para Não Conta Lá em Casa. A primeira foi para gravar Chechênia, Daguestão, Ossétia do Sul, Ossétia do Norte, e Sochi também. Isso em 2011. Em 2014 a gente foi para abordar a questão da Crimeia. 2014, a questão da Crimeia. E a gente percebe essa mudança. A Rússia, assim, a gente, em 2011 já tinha uma dificuldade muito maior em encontrar pessoas falando inglês e tudo mais. Hoje em dia você já encontra essas pessoas, já tem essa percepção. E uma das coisas que mais faz essa ligação entre 2011, que foi a primeira vez, e 2017, é a admiração do povo russo pelo Putin. Né? A gente parece que quando você está aqui no Brasil, aqui no Ocidente, você fica meio que na dúvida sem saber se aquela informação que vem, se o povo russo aprova ou não o Putin, se isso é verdade. Quando você vai para a Rússia, você vai conversar com o russo sobre o Putin. Uma vez eu até recebi uma resposta meio atravessada, perguntei para uma menina, falei, pô, uma menina bem instruída, etc., acabada a universidade, estava começando o mestrado. Perguntei para ela se ela gostava do Putin, ela virou para mim e falou, poxa, Felipe, que pergunta estúpida você fez para mim. Aí eu falei, como assim? Ela falou, olha o que era a Rússia antes do Putin e olha o que é a Rússia agora, depois do Putin, né? Então, só dando um contexto histórico, o Putin assume em 2000, pegando uma Rússia desmantelada pelo final da União Soviética, com os últimos presidentes, o Boris Yeltsin, alcoólatra, brigas em todo... a Rússia quebrada, a Rússia quebrou, teve um default em 98 ou 99, deu um default mundial. Então em 2000 assume o Putin, que era um ex-agente da KGB, mas com uma ideia muito clara do que ele queria fazer da Rússia, né? Então, assim, herdando um pouco daquela história comunista, mas aplicando essa história comunista num novo país capitalista. Mas a gente nunca vai para comprovar teses. Assim, o próprio nome do programa, que ele já é uma questão em si, que mundo é esse? Ele é muito mais, a nossa ideia é muito mais voltar com novas perguntas do que a gente voltar com respostas, né? A gente sente, o que eu sinto é diferente do que ele sente, do que o Fran sente. A gente até tem experimentado fazer muito isso, de a gente às vezes realmente se dividir em determinados lugares para a gente ter ângulos diferentes, sensações diferentes de uma mesma situação, e isso a Rússia foi uma experiência muito intensa disso.